A paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor para os irmãos. Todos que estão ouvindo esse vídeo. Você seja cristão ou não, você seja protestante, crente, sei lá, que o pessoal inventa um monte de nome. Mas esse vídeo é para você que também está sendo enganado. Foi enganado e continua com a sua mente. Com a sua mente distorcida. O assunto hoje é sobre de onde vieram os termos esquerda e direita. Tá, irmão? Aqui nós não vamos falar de política não, tá? Nós vamos falar dos termos, só dos termos, tá? Nós não vamos falar de político aqui. É dos termos que muita gente enganou os irmãos nas igrejas, pastores mesmo enganaram os irmãos nas igrejas. Isso é uma maldade muito grande, cara. Isso é um crime as pessoas fazerem isso com os irmãos da igreja que não sabem, não têm conhecimento. Não sabe pesquisar, não sabe, não estudaram, tem uns que não estudaram mais. Porque esses dois termos aqui você não vai ver no ensino fundamental. E se duvidar, nem no ensino médio. Você não vai estudar esse assunto. Você já vai estudar esse assunto lá no curso de História. História geral. Nem História do Brasil você não vai ver. Você vai ver História geral. Nós vimos aqui até o ensino médio História do Brasil. E até pouca matéria nós vemos aqui. Uma matéria só, tá? Um ano no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano. Mas é pouca coisa. Mas você vai ver na História geral. Tá? Esse assunto. Da Revolução Francesa. Porque esses dois termos, esquerda e direita, eu vi pastores pregando sobre isso para enganar os irmãos, dizendo que Jesus falou que os tivesse na esquerda, na direita, iam para o céu. Entendeu? Que está escrito na Bíblia. Então quer dizer para os irmãos que esses dois termos aqui não tem nada a ver com o termo bíblico que Jesus falou na Bíblia. Isso aqui é termos diferentes, não tem nada a ver isso aqui. Tá? O que Jesus falou com esses termos aqui. Os termos bíblicos são uma coisa, os termos políticos são outras. Tá? Não tem nada a ver. Eles, para confundir os irmãos, para ganhar votos, mentiram para os irmãos. Entendeu? Agora escute bem. De onde vem os termos direita e esquerda? Que eles falam só os termos, mas não diz de onde vem. Esses termos vieram, sabe de onde? Da Revolução Francesa. Ó, surgiram durante a Revolução Francesa em 1789 e 1799. Olha aí a distância. Olha a distância. Aqui é a era de Cristo, irmão. De Cristo para cá. Ó. Olha aí. 1700 e pouco. Mais de 1700 anos depois de Cristo surgiram esses termos, tá? Não tem nada a ver com o que Jesus falou. Surgiram. E se referia ao local onde os membros da Assembleia Nacional se sentavam, no parlamento. Tá? Entendeu? Foram reunir o povo e eles se sentavam lá. Os mais pobres sentaram na esquerda, que estavam querendo que salário, aumento de salário. Fosse agora no Brasil, seria Bolsa Família, Auxílio Gás, um salário melhor, um seguro-desemprego, entendeu? Uma aposentadoria por idade, um benefício chamado BPC, um LOAS, é assim. Vê se você entende. E o que sentado na direita era quem? Era favorável à manutenção da monarquia, quer dizer, dos reis. Defendia o poder da alta burguesia e a propriedade privada. Eram os mais moderados e representavam uma postura mais conservadora, buscando preservar a ordem existente. Entendeu? Eram os mais ricos, eram os fazendeiros, vamos dizer agora, trazendo para cá, o Brasil. Eram os fazendeiros, eram os empresários, eram os políticos que não precisam de nada, eram os pastores. Por isso que muita gente não entendeu porque os pastores estavam apoiando aí, entendeu? A direita. Por causa disso que o pastor não é pobre.
Os pastores não são pobres. Ele, para não ficar sozinho, meteu um monte de mentira na cabeça dos irmãos, dizendo que esse termo aí é o termo bíblico que Jesus falou. É mentira. Esse termo aí não é o termo bíblico que Jesus falou, não. Entendeu? Porque isso aí está 1700 e pouco, depois que Jesus foi embora, tá? A Bíblia já tinha até sido escrita há muito tempo. Então não tem nada a ver com isso. Tá? Foi mentira, enganaram vocês. Tá? Graças a Deus que não conseguiu me enganar. Então ele diz que vi pastor falando que os que estavam na esquerda iam tudo para o inferno, para o fogo eterno e seus anjos, e o da direita que era vinde bendito do meu Pai, recebeu o reino que está. Mentira, por herança desde a fundação do mundo, tudo mentira. Esse termo que ele estava falando aí era para apoiar o político, né? Um político presidente aí que estava se candidatando. Então, meu amigo, meu irmão, saia desse negócio aí. Não existe pobre de direita. Todo pobre é de esquerda. Todo pobre nasce de esquerda, porque a esquerda é os que andam precisando, é os que recebem a cesta básica, é os que precisam de auxílio moradia, é os que precisam disso aí, entendeu? Ajuda no gás, esses aí são de esquerda, os de direita são os empresários, são os políticos ricos, são os pastores, que pastor não é para ser rico, mas são ricos. Então, os empresários, todos eles aí são os herdeiros ricos, então esses aí são de direita, saia dessa, você está lutando no lugar errado. Por isso que escreveram até um livro, Pobre de Direita no Brasil. Dá até para sorrir, o pessoal diz, mas o que significa isso? Porque direita não tem pobre, não é para pobre. Entendeu? Surgiu lá. Então, da direita, eram os políticos que se sentavam à direita. A esquerda, os que se sentavam à esquerda, eram os mais radicais, em geração representando de baixa renda, a média burguesia, intelectuais e classes populares. Eles defendiam o fim do absolutismo, a criação de uma república e a maior igualdade social. Tá aí, ó. Igualdade social, posicionando-se de forma mais progressiva. Entendeu? Aí no século XIX, com o avanço do capitalismo, a divisão passou a se referir à disputa entre a burguesia, que tornou nova elite, portanto, a direita. Tá vendo? E o proletariado, que passou a lutar por melhores condições de vida, se tornou a base da esquerda. Tá entendendo? Isso foi no século XIX. E no século XX em diante, as definições evoluíram para descrever ideologias mais amplas e com nuances. Atualmente, a esquerda é frequentemente associada à busca por maior igualdade social e econômica através de intervenção estatal, enquanto a direita é associada à defesa do livre mercado, do individualismo e de um Estado com menos participação da economia. Está entendendo? Em resumo, a divisão inicial baseada na localização física da Assembleia Francesa transformou em um aspecto ideológico, que embora tenha mudado ao longo do tempo, ainda é usado para classificar diferentes visões de mundo sobre economia, sociedade e política. Tá entendendo? Então, o princípio da direita e esquerda é isso aí. Os mais pobres sentaram na esquerda e os mais ricos sentaram no lado direito. Aí, quando alguém olhou, disseram assim, o da esquerda, ou da direita, entendeu? Aí botaram esse nome aí, lá, foi só um apelido, foi por acaso, uma reunião que houve. E o do centro sentaram naquelas cadeiras que ficavam no meio, entre um e outro. Por isso que chama centro, centrão. Não tem nada a ver com coisa de Bíblia, não tem nada a ver. Os que sentam na esquerda são os que andam errado. Os que andam na direita, os que andam certo. Mentira, não tem nada a ver uma coisa com isso, não. E se você é pobre, você é assalariado. Todos os assalariados são de esquerda, irmão. Todos. Entendeu? Não vai pensar que você é assalariado, você é de direita, não. De direita não é assalariado. É os empresários. Todo assalariado é de esquerda. Todos. Você pode não querer ser, mas você é. Já nasceu de esquerda e não quer aceitar. Entendeu? Você é assalariado. O dia que você passar a ser empresário, ser patrão, aí você passa para a direita. Automaticamente. Isso aí não tem negócio de escolher, não. Não tem escolha. Se você enricar, ganhar na loteria ou for herdeiro de alguma coisa, você passa para a direita. Você já é de direita. Não precisa você escolher. Se você nunca conseguir isso, por ficar todo tempo recebendo salário, você é de direita. Você é de esquerda. Tá? Tire isso da sua cabeça. Isso não vai levar você para lugar nenhum, vai só fazer confusão na sua cabeça. Quando você descobrir, você vai ficar com vergonha. Você está do lado errado, entendeu? Então,
Todos esses que são assalariados são de esquerda e todos os patrões, os que têm condição, classe média para cima, tá? Todos são de direita. Os empresários, fazendeiros, aquele povo, tudo são de direita, entendeu? Então, tá dado o recado. Se você quiser ficar, se você ouvir esse vídeo e depois você vai pensar qual lado você tá, qual lado você nasceu. Sua família toda é empregada, todo recebe salário, recebe seguro, é aposentadinho. Então são tudo de esquerda, meu bem. Não adianta você querer fugir. São tudo de esquerda, tá? Tudo de esquerda. Não precisa você ficar preocupado, não. Isso é de esquerda. Você tá doidinho quando sai do emprego, você vai lá dar entrada no seguro-desemprego. Devia não pegar, porque isso é de direita. E quem pega é de esquerda, tá? Se você pegar, você já sabe, eu sou de esquerda. Se está atrás de emprego, é de esquerda. Está levantando 4 horas, 5 horas da manhã para pegar ônibus para ir para o serviço, é de esquerda. Os de direita não estão esperando o ônibus de manhã para ir para o ônibus, para ir para o serviço, que eles não vão não. Os empregados dele é que vão, você e eu, que somos de esquerda. Então, o povo pensa que é outra coisa, ser de esquerda é um monstro, é um bicho. Não, simplesmente é porque você não tem condição de ser de direita, porque você não tem dinheiro. Se você é um pobre que diz que é de direita, então faltou uma coisa para você. Faltou uma coisa. Sabe o que é? E a principal. Faltou o dinheiro. Você não tem, então você não é de direita. Entendeu? Se você anda atrás de emprego, pega ônibus para ir trabalhar, precisa de SUS, recebe seguro-desemprego, entendeu? Recebe os auxílios do governo, algum auxílio do governo, se não recebeu, mas é empregado. Entendeu? É de esquerda. Se você quiser ser de direita, você não vai ser nunca. Você não é querer, não. É dinheiro. Se não tem dinheiro, é de esquerda. Se tem dinheiro, é de direita. Só isso. O recorde está dado. E se você não se cadastrou, né? Não se inscreveu no canal, inscreva-se. Que esse estudo é muito relevante. Não vá na conversa de político, não, que eles estão mentindo para você. Pode perguntar para ele de onde surgiu isso aí, que ele não vai dizer. Pergunta para os pastores de onde surgiu esse termo, direita e esquerda, que ele não vai dizer para você ficar enganado também. Deu para lhe enganar. Pergunte para você ver. Ele vai dizer, irmão, você está ouvindo muito. Você tá ouvindo muita gente, não sei o que lá, cuidado, não sei o que lá, mas diga, insista, diga, não, pastor, eu quero saber. Quer saber de onde ouviu ou não? Quero saber de onde surgiu isso aí. Ele não vai lhe contar, ele vai inventar um monte de coisa. Ele vai inventar outra pergunta para você poder desistir, entendeu? Para ele não contar, para você não abrir seus olhos, entendeu? Então, até outro vídeo, tá? E obrigado por assistir esse vídeo. Assista todo, tá? Se inscreva no canal, dê um like e compartilhe com outras pessoas para que o YouTube veja e mande, tá? Para outras pessoas, tá bom? Obrigado.